Eu vou, então, convidar o professor Christian, que ele está ali ouvindo. Silvia, eu não paro de falar? Vocês querem que eu faça um resuminho para o Por professor Christian favor. ou não é Non, necessário? ça va bien. Tá. Veja, Ça veja. va, ça va Sylvie. J'ai compris Oui, qu'ils étaient contents, ils parlaient de la formation et du feedback positif. Donc, voilà. on Donc, peut aller plus en oui, je avant pense pour que c'est plus satisfaire. important de vous écouter, Voilà, oui. Eu acho que ele disse ça que va ele bien. entendeu assim, a mensagem principal e que seria interessante a gente aproveitar esse tempo para falar, né, Ok, do tema principal, ok? principal. Perfeito, então. Pessoal, o professor Christian Flesch está aqui conosco. Mandem os seus É, aviãozinhos aí para os seus colegas. Simone, vou uhum. passar a palavra para você, minha querida. Sim, muito obrigada, Cíntia. Então, eu convido vocês, né, vocês que querem entender um pouco mais sobre o que está por trás do seu sintoma, do seu transtorno de ansiedade, da sua depressão, da sua dor de cabeça, né? E então, põe o aviãozinho aí, convide outras pessoas para assistir, depois compartilhem essa live, né? Existe um livro do Christian Flesch que é o na unha, né? Ou eu tenho a dor do lado direito nas costas. O que isso significa? É óbvio que fazendo o curso, né, você vai saber fazer isso com profundidade, mas tem livros maravilhosos que vão te ajudar nisso. Então, muito obrigada, Christian, por participar aqui dessa live, também com as pessoas que não conhecem ainda a biodecodagem, vai conhecer. E a minha primeira pergunta para saber, para as pessoas te conhecerem, é o que te motivou a criar a biodecodagem das doenças. Donc, Donc, qu'est-ce qui m'a motivé à créer le décodage biologique, c'est ça? voilà, exactement. J'en ai pas la moindre idée, en fait. Na verdade, não tenho a menor ideia do que me motivou. Donc ça m'a traversé en quelque sorte. Hein. É algo que me atravessou de certa forma. Donc, comme si c'était mon essence ou ma mission. É como se essa fosse a minha essência, a minha missão. Ah, mais ça n'a pas été de l'ordre d'une intention ou d'un objectif. Não foi algo de natureza como se seria de um objetivo ou de uma missão. Donc, on peut donner des explications transgénérationnelles, on peut donner des explications dans ma vie, mais ça sera forcément limité. Poderíamos dar explicações transgeracionais ou explicações ligadas à minha vida, mas elas seriam necessariamente limitadas. L'enfant écoute de la musique et il danse. Uma criança escuta música e ela dança. Bien, moi, un jour, je me suis mis à danser le décodage biologique. E um dia eu me pus a dançar a descodificação biológica. Et il semble que la danse a plu à un certain nombre de spectateurs. E parece que essa dança foi apreciada por um certo número de espectadores da audiência. Parce que cette danse, elle est née en moi, mais face au spectacle aussi d'autres artistes. Essa dança nasceu em mim, mas ela também carregava nela o espetáculo de outros artistas. Nous sommes chacun des artistes qui dansons et qui inspirons d'autres artistes. Nós somos como dançarinos, artistas que dançam e que inspiram outros artistas. Donc je ne peux pas répondre au pourquoi. Eu não saberia dizer exatamente o porquê disso. Donc, je rencontre le docteur Hammer, je rencontre Marc Fréchet, je rencontre les travaux du docteur Erickson. Eu encontro o Dr. Hammer, eu encontro Marc Fréchet, eu acabo tendo contato com os trabalhos do Dr. Erickson. Et leur façon de danser la vie m'a touché. E a forma pela qual eles dançavam na vida me tocou muito. Et donc j'ai créé une nouvelle danse qui s'appelle le décodage biologique à partir de ce spectacle. E eu criei uma nova dança que se chama Descodificação Biológica das Doenças, que é uma espécie de espetáculo novo. Que lindo, que poético. Olha, c'est très beau, c'est très poétique. Muito lindo.
Então, eu gostaria, Christian, porque tem muitas pessoas aqui que não conhecem a biodecodagem ainda, que você pudesse, então, explicar para que a gente entrasse um pouco mais também o que é a doença como solução. Oui, donc pour ceux qui ne connaissent pas, comment expliquer le décodage? Voilà, exactement, pour une sorte d'introduction. Ok, donc tout le thème, c'est vraiment le thème de la perception et de l'expression. Todo o tema é realmente o tema da percepção e da expressão. Et cela passe par notre biologie. Isso passa pela nossa biologia. Notre biologie, elle perçoit la chaleur du soleil. Nossa biologia, ela percebe o calor do sol. Donc, elle exprime eh bien l'adaptation en transpirant. Ela expressa a adaptação quando ela transpira. Donc, le corps perçoit une nourriture qui est toxique. O corpo estará percebendo um alimento que para ele é tóxico. Et donc, il va exprimer sa réaction par des vomissements. E ele irá expressar a sua reação por vômitos. Donc, je perçois une musique qui est trop forte. Eu percebo uma música que é muito forte. Je réagis en me bouchant les oreilles. Eu reajo tapando os meus ouvidos. Ou bien en devenant sourd. Ou então me tornando surdo. Donc, en permanence, eh bien, nous sommes soumis à des milliers d'informations par jour. Nós somos submetidos a cada dia a milhares de informações. Et elles sont décodées biologiquement. E elas são descodificadas biologicamente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? O que isso significa? Eh bien, si j'entends un grognement, un grondement, se eu escuto uma espécie de grito, de um ruído forte, et que je suis un zèbre dans la savane, e que eu sou uma zebra na savana, eh bien, pour ma biologie, cela veut dire danger, c'est le lion. E para a minha biologia isso significa perigo, é o leão. Mais si je suis un zèbre mâle et qu'arrive à mes narines les phéromone de la zèbre femelle, e se eu sou uma zebra macho e que chegam às minhas narinas os feromônios, então eu interpreto isso como a presença de uma zebra fêmea. Hein, c'est-à-dire la présence des oestrogènes dans les urines, par exemple. E também é o caso da presença dos estrogênios na urina, por exemplo. Hein, ce qui est un signal de réceptivité sexuelle. Que é um sinal de receptividade sexual. Eh bien, je vais décoder ça d'une autre façon, biologiquement. Então, vou descodificar isso de outra forma, descodificar biologicamente. Hein? Donc, cela ne veut plus dire danger, mais possibilité d'accouplement. E, então, isso não significa mais perigo, mas possibilidade de acasalamento. Donc, tous les jours, nous avons des milliers d'informations qui arrivent à nos 5 sens. E todos os dias temos milhares de informações que chegam aos nossos 5 sentidos. Et notre nature biologique humaine, eh bien, le décode. E a nossa natureza humana, biológica, descodifica tudo isso. C'est-à-dire donne un sens. Ou seja, lhe dá um sentido. C'est le même mot, les organes des sens et le sens que je donne. É a mesma palavra, os órgãos dos sentidos e o sentido que eu dou. Donc, si c'est un danger, eh bien, il faut que je m'adapte physiquement, immédiatement. Então, se trata-se de um perigo, eu preciso me adaptar imediatamente. Donc, il faut que je cours, il faut que je me cache. Eu preciso me adaptar fisicamente, eu preciso correr, eu preciso me esconder. Si au contraire, eh bien, c'est quelque chose de positif, j'ai un autre comportement. Se, pelo contrário, é algo positivo, então eu tenho um outro comportamento. Eh bien, nous autres, les hommes, nous sommes dans cet univers-là. E nós, homens, nós estamos nesse universo. Ça veut dire que quoi qu'il se passe, cela va être décodé par ma biologie de manière archaïque, primitive. Ou seja, qualquer coisa que aconteça, isso será descodificado pela minha biologia arcaica, primitiva. C'est pas un lion, ça va être mon supérieur hiérarchique. Não será um leão, mas será o meu superior hierárquico. Qui va me faire réagir par de la peur, par exemple.
E a reação que eu terei será o medo, por exemplo. Et c'est ça qui est fascinant quand on a cette compréhension que permet le décodage biologique. E é isso que é fascinante quando temos essa compreensão sobre a descodificação biológica. C'est-à-dire que tout passe à travers les codes biologiques. Ou seja, tudo passa através dos códigos biológicos. Donc, 10 personnes perdent le travail le même jour, de la même façon. 10 pessoas perdem o seu trabalho no mesmo dia, da mesma forma. Une trouve ça vraiment dégueulasse, c'est pourri, c'est pas bien. Para uma dessas pessoas, isso é ressentido como uma coisa absolutamente insuportável, inaceitável, uma coisa nojenta. Donc, sa perception biologique, elle va être au niveau donc, du côlon. A sua percepção biológica, então, estará ao nível do cólon. Donc, elle va faire de la diarrhée, parce qu'elle ne peut pas digérer cette chose-là. On ne peut pas... parce que c'est pourri. Ela terá, então, uma diarreia, porque aquilo que ela não consegue digerir está podre. Alors que la deuxième n'en croit pas ses oreilles d'entendre le patron qui la licencie. Enquanto que a segunda pessoa não consegue acreditar nos seus ouvidos, naquela mensagem que vem do seu patrão que a está demitindo. Et fait une perte auditive. Então ela tem uma perda auditiva. Alors que la troisième, eh bien, elle cherche une solution. Il faut qu'elle retrouve un autre boulot. Il faut qu'elle arrive à faire changer d'avis de patron. Enquanto que uma outra está na procura da solução. Ela já começa a pensar em outro emprego ou a fazer o seu patrão mudar de ideia. Donc elle va faire des migraines. Elle va hyperactiver ses neurones. Então ela irá hiperativar os seus neurônios e irá desenvolver uma enxaqueca. La suivante sera dans l'urgence et aura des problèmes de thyroïde. A outra, ela estará na urgência e ela terá problemas de tireoide. La cinquième sera indifférente et n'aura aucun symptôme. E a quinta pessoa ficará completamente indiferente e não desenvolverá nenhum sintoma. Donc tout est dans la perception du monde extérieur. Então tudo está na percepção do mundo externo. Qui provoque ainsi donc des symptômes chez chacune et chacun d'entre nous. Provocando assim sintomas em cada um de nós. Donc, acho que o professor Christian está com um probleminha de conexão. Vamos esperar um pouquinho que já volta. Pessoal, enquanto o professor Christian volta à conexão, eu vou falar para vocês, deixem as suas perguntas, as suas dúvidas, ali do ladinho tem um pontinho de interrogação. Vocês cliquem ali, digitem por ali, porque eu desativei os comentários, porque senão os comentários iam ficar bem na frente do professor Christian. Ele caiu. Vamos aguardar um minutinho, a gente já manda um convitinho para ele. Mas eu gostaria que nesse momento vocês fossem refletindo exatamente o que o professor Christian diz nesses 5 exemplos, né? E comecem a pensar quantas vezes e quais vezes, em que momentos da vida de vocês passaram por isso, né? Aqueles que passaram, e qual foi a reação do organismo de vocês? Vou mandar aqui um convite para o professor. Pode falar, Simone. Uma das perguntas que eu vou fazer para o professor Christian no momento difícil, né? Que a gente tem uma notícia de que alguém morreu, de que você foi mandado embora, de que o marido vai embora, que a esposa traiu, enfim. O que fazer com isso? Essa vai ser a última pergunta que eu vou fazer para ele. Então, vão, assim, anotando as coisas que ele vai dando de dicas aí preciosas para a gente. Olá, professor. Voltando. Olá, Cíntia. Quer continuar ou posso perguntar outra coisa, professor? Est-ce que vous voulez continuer encore un peu ou est-ce que je peux poser une autre question? Dit Simone. Te escucho, tu pergunta. Então, a minha pergunta, porque várias coisas eu achei fascinante na biodecodagem, mas uma delas, continuando o que o professor está falando, é sobre o conceito de tinteiro e de borracha, para que as pessoas comecem a se perceber também
quando elas têm um trauma, né, uma dificuldade, um biochoque, que é chamado de biochoque, como muitas vezes elas reagem como tinteiro ou como borracha. Eu queria que o professor explicasse um pouquinho só para as pessoas entenderem a beleza desse conceito. Donc, plusieurs choses me fascinent dans le biodécodage, et particulièrement le concept de d'encrier et de gomme. Je pense qu'il est très important pour que les individus commencent à se percevoir, et notamment lorsqu'ils traversent un trauma ou un biochoc. Est-ce que vous pourriez en parler un peu? Alors, j'aime bien ton invitation, effectivement, à attirer l'attention de chacune et chacun. Vamos ver se a internet dele volta. Ele está em outro país já, né? Ele tá na Colômbia. Está na Colômbia. Já está na Colômbia. Ele viajou do Brasil nas 7 da manhã para a Colômbia. Mas essas relações, né, de queda de internet, às vezes até me leva a pensar, né? Quantas vezes nós temos sintomas e não olhamos para eles, né? Nós, às vezes, até identificamos a causa desses sintomas, o que foi que desencadeou, e a gente se desconecta do corpo por não querer aceitar o sintoma, né? Essa queda de Christian aqui, do professor Christian da rede nossa aqui do Instagram, me leva a pensar assim. Quantas vezes nós identificamos o problema, sabemos do que se trata, e fechamos os olhos, nos desconectamos para fugir da situação, para fugir da dor, né? E aí o corpo vai sentindo mais, a gente não esboça para ninguém, guarda dentro da gente, né? A gente tenta se desconectar, e nessa desconexão o corpo sofre mais ainda. Vamos mandar aqui novamente para o professor Christian um convitezinho aqui. Pessoal, podem encaminhar aqui as dúvidas de vocês, que nós vamos depois estar perguntando para o professor, ok? Pronto, olá, professor. Bon, oui, j'aime bien quand tu dis comment l'individu se perçoit, car cela est central. Eu gosto muito quando você diz como um indivíduo se percebe. Esse é um conceito central. Donc, effectivement, l'être humain a deux besoins fondamentaux. De fato, o ser humano ele tem duas necessidades fundamentais. Attraper du positif dans chacun de ses plans de réalité. Agarrar positivo em cada um dos seus planos de realidade. Pour le digestif, attraper de la bonne nourriture, les respiratoires, de l'oxygène, des parfums. Para o digestivo, agarrar boa comida, para o respiratório, agarrar um oxigênio de qualidade, perfumes, aromas, etc. E assim por diante. Et l'autre besoin, c'est se protéger et s'éloigner du négatif dans chacun de nos plans de réalité. E o segundo objetivo é afastar-se, proteger-se do negativo no nosso plano de realidade. Donc, une fois qu'on a compris ça, il n'y a que deux familles de conflits. Então, uma vez que tenhamos compreendido isso, há apenas duas famílias de conflito. Donc, soit je suis séparé du positif, soit je suis agressé par le négatif. Ou estou separado do positivo, ou sou agredido pelo negativo. Donc, par exemple, si je suis auditivement agressé par des insultes, je deviens sourd, je gomme. Eu, por exemplo, se eu sou auditivamente agredido por insultos, eu me torno surdo, portanto, eu me apago, eu faço o efeito borracha. Et par contre, si au niveau auditif, je suis séparé du positif, d'une voix de quelqu'un qui vient de mourir ou qui vient de se fâcher, eh bien, je fais des acouphènes, l'encrier. Então, ou outra situação, se eu estou separado pelo ruído de alguém que é positivo para mim, de uma pessoa querida, então, o que acontece? Eu entro num efeito tinteiro e eu produzo acúfenos. Donc, si quelqu'un fait une décalcification, donc c'est du moins, c'est de la gomme au niveau de l'os. Se uma pessoa passa por um processo de descalcificação, então é um efeito borracha, porque é menos, é algo que está sendo apagado, eliminado. Alors je vais directement chercher une agression,
puisque c'est l'os en termes de dévalorisation. E aí eu vou automaticamente procurar uma agressão, porque é o osso, e o osso está ligado à desvalorização. Alors que si c'est plus d'os, une tumeur des os, c'est toujours de la dévalorisation, mais c'est séparation. Mas se há mais osso, por exemplo, no caso de um tumor ósseo, então eu estou no efeito tinteiro e é um efeito de separação. Donc si quelqu'un accumule dans son corps, dans sa vie quelque chose, c'est qu'il ne supporte pas le vide, l'absence, la séparation. Então, por conseguinte, se alguém acumula algo no seu corpo, se ele está no mais, no suplementar, é para preencher um vazio, é para preencher a questão da separação. Mais par contre, si quelque chose est absent dans son corps ou dans sa vie, eh bien, c'est qu'il a été agressé sur ce thème. E se, por outro lado, no seu corpo há um vazio, há uma ausência, é porque ele foi agredido por alguma coisa. Donc, le décodage E biologique, também está ligado à valorização. donc, le décodage biologique travaille dans la structure de l'expérience et non pas dans le contenu de l'histoire. Então, a biodecodificação, ela trabalha na estrutura daquilo que foi vivido e não no conteúdo da história. Hein, ce qui permet donc de faire des thérapies très rapides et dans le changement. E isso permite que façamos terapias muito rápidas e sempre voltadas para a transformação. Hein, comme cette femme qui a une tumeur, un plus au niveau du sein gauche, Como essa mulher que tem um tumor, ou seja, uma massa suplementar ao nível do seio esquerdo. donc du plus, donc séparation. Então, se ela está produzindo algo a mais, é porque ela quer preencher um efeito de separação. Le sein gauche, c'est la relation mère-enfant. O seio esquerdo está ligado à relação mãe-criança, mãe-filho. Et donc ça, c'est depuis le divorce, elle est séparée de son enfant. Então, isso acontece desde o divórcio. Ela está separada do seu filho após o Donc divórcio. on voit très rapidement, on peut aller sur le vécu secret émotionnel de chacun. Então, podemos ver que rapidamente nos aproximamos da vivência secreta, oculta de cada um e do Et paciente. c'est ça l'aspect scientifique du décodage biologique. E este é o aspecto científico da descodificação biológica. Hein. Il y a à la fois l'aspect poétique avec les émotions Há, ao mesmo tempo, o aspecto poético com as emoções et également le côté scientifique avec la structure, la compréhension de la structure de l'expérience de chacun. e há também o aspecto científico com a compreensão da estrutura da experiência de cada um de nós. Então, na verdade, professor, o que mais as pessoas perguntam é para que serve a doença? Isso eu acho que é até muito importante se perguntar isso. Hoje eu estava de manhã na minha aula de Pilates e uma pessoa disse que estava com muita dor de cabeça, com enxaqueca, e ela falou, já não sei mais o que fazer com isso. Mas a pessoa não tem um movimento ainda de buscar o que está por trás disso, não só a parte de como ela vai tomar um remédio, vai fazer uma tomografia. Então, este movimento, Silvia, desculpa, né? Estou falando assim, mas esse movimento Não, pode falar. das pessoas se motivarem a entender e buscar realmente o conflito, que é chamado um conflito programante, né? Que fez desencadear a determinada doença, não é? Então, o que é a doença? Donc, à quoi sert la maladie? Ce matin, j'étais dans mon cours de Pilates. J'avais une élève qui souffrait de migraines très fortes et elle a dit je ne sais plus quoi faire. Et Simone dit on voit très bien que les gens ont des difficultés à s'intéresser vers ce qui est derrière ceci. Qu'est-ce qui elles sont plutôt tournées vers un médicament ou faire une tomographie, et beaucoup moins que d'essayer de trouver quel est le conflit qui est programmant et qui déclenchera cette maladie ou ce symptôme. Alors, déjà, il y a une ignorance. Então, a primeira coisa é que é uma espécie de ignorância. Donc, c'est important d'informer
C'est ce que nous sommes en train de faire là, tous les quatre. Ignorância no sentido do desconhecimento. Temos que informar as pessoas sobre aquilo que estamos fazendo. Donc je vais chercher quelque chose parce que je sais que ce quelque chose existe. Eu vou em busca de algo porque eu sei que esse algo existe. Donc grâce à vous, eh bien, les gens vont éveiller cette curiosité. E graças ao trabalho de vocês, essa curiosidade das pessoas será despertada. Deuxièmement, eh bien, le décodage biologique parle non pas de philosophie, mais de guérison. Em segundo lugar, a descodificação biológica não está interessada pela filosofia, ela está voltada exclusivamente para a cura. Donc, lorsque les gens autour de vous guérissent, eh bien là, ça augmente encore votre curiosité. Então, quando as pessoas em torno de nós se curam, isso aumenta a curiosidade. Et puis, troisièmement, on est dans une société qui est, comment dire, qui nous aspire vers l'extérieur de nous-mêmes. E o outro ponto é que vivemos numa sociedade que está permanentemente nos puxando para o exterior de nós mesmos. Alors qu'à l'époque romantique, en France, au XIXe siècle, c'était l'inverse. On était à l'écoute de ces mouvements intérieurs. Enquanto que, por exemplo, no século XIX, na França, havia um movimento romântico que ia exatamente na direção contrária. Era um movimento em direção de nós mesmos, do nosso interior. Donc, si nous sommes malades, eh bien, il y a quelque chose à changer. Então, se nós estamos doentes, há algo que deve ser mudado. Et on peut se poser des questions sur qui nous sommes, sur l'identité. E podemos nos fazer perguntas sobre quem nós somos, qual é a nossa identidade. Si on croit être de la chimie, ben on va se soigner avec de la chimie. Se acreditamos que na base da nossa identidade está a química, então iremos querer procurar a cura através da química, elementos químicos. Mais évidemment, l'être humain n'a rien à voir avec la chimie. C'est une âme sensible. Mas, evidentemente, o ser humano não tem nada a ver com a química. O ser humano é uma alma sensível. Donc, il est venu pour vivre des expériences. Ele está aqui para viver experiências. Donc, cette personne dont tu parles, elle cherche des solutions, as-tu dit. Então, essa pessoa da qual você está falando, ela está em procura de soluções. Et c'est précisément le conflit donc, des migraines. E a solução é justamente o conflito ligado às enxaquecas. Mais je cherche des solutions dans ma pensée, dans le contrôle. Temos de encontrar resposta para isso nos pensamentos, na necessidade de controlar. Donc, comment s'adresser à chacun de manière simple? Então, temos que encontrar sempre meios de falar com as pessoas de forma simples. Et de démontrer eh bien, que le corps est programmé pour la guérison. E temos que demonstrar a elas que o corpo está programado para a cura. Si tu te fais une fracture, tu vas recalcifier ton os. Se você tem uma fratura, você terá o seu osso recalcificado. Si tu t'égratines la peau, tu vas refaire de la peau. Se você tem a sua pele arranhada, você produzirá mais pele. Donc la guérison, eh bien, elle est programmée, elle est présente dans notre corps. Então, a cura, ela está programada, ela está presente no nosso corpo. Donc là, il s'agit de reprendre le pouvoir sur notre corps, sur notre vie, sur notre santé. Então, trata-se aqui de retomar o poder sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, sobre nossa saúde. Donc, nous sommes à l'étape donc, de l'éducation, de l'information. Então, estamos aqui justamente nessa etapa, a etapa da educação, da informação. Et les gens, ils ont envie de guérir, ils ont envie d'évoluer, ils ont envie d'apprendre des choses différentes, nouvelles. E as pessoas, elas querem curar-se, elas querem evoluir, elas têm essa necessidade de aprender coisas novas. Ils ont des résistances et en même temps une intuition que ce n'est pas par hasard quand il y a un symptôme. As pessoas, elas estão em dois movimentos. Por um lado, na resistência, e por outro lado, elas intuem que aquele sintoma não está ali por acaso. Et simplement, eh bien, j'accepte d'être mise au défi par n'importe qui.
E simplesmente eu tenho de aceitar, de ser desafiado pelo meu próprio físico. Comme vous le savez tous les trois à travers les séminaires, Como vocês sabem, através dos seminários, eh bien, arrive un stagiaire en démonstration um estagiário vem fazer um protocolo, uma demonstração na frente da audiência. je ne connais pas cette personne, Eu não conheço essa pessoa, comme cette femme qui est venue pour un cancer du sein droit dimanche. como essa pessoa que veio na frente por uma questão de um câncer no seio direito. Et puis, bien, je l'ai écoutée et le résultat, eh bien, c'est qu'elle avait exactement les codes biologiques du sein droit et du cancer. E eu a ouvi, e o resultado é que ela justamente carregava exatamente os códigos biológicos ligados ao câncer do seio direito. Donc, le décodage biologique n'est pas quelque chose de nouveau à apprendre et qui viendrait de l'extérieur. Então, a descodificação biológica não é algo novo que temos de aprender e que vem de fora. Et cela est validé, vérifié à l'intérieur de soi. Isto é validado, é verificado dentro de nós mesmos. Je n'ai rien à imposer, simplement créer un espace d'écoute. Et puis, les choses se vérifient toutes seules. Eu não tenho nada a impor, eu crio apenas um espaço de escuta e as coisas se verificam por elas mesmas. Professor Christian, a gente fica aqui, depois de 5 dias juntos, a gente fica ouvindo como se fosse a primeira vez. Como é apaixonante, como é maravilhoso escutá-lo. Sempre, sempre. Eu vou passar uma pergunta, um relato de uma paciente. Ela diz aqui para nós, Sylvie, quer passar para ele? Sim. Donc, après 5 jours ensemble, je peux vous dire que vous écoutez, c'est toujours à chaque fois passionnant. Je vais maintenant vous proposer le récit d'une patiente. Ela comenta, professor Christian, que ela está bastante desesperada, ela já fez consultas médicas com fisioterapeutas, a dor é persistente, ela tem dores fortes na ATM, recentemente também um problema nas plantas dos pés, um outro incômodo que ela acabou desenvolvendo na língua, e por conta disso tudo ela está com depressão e ela nos pergunta como a biodecodagem poderá auxiliá-la. Donc, c'est une patiente qui est très désespérée. Elle a fait d'innombrables consultations médicales, notamment avec des kinésithérapeutes. Elle a débuté avec un problème d'ATM, je ne sais pas si vous comprenez, au niveau de la mâchoire. Oui. Après, elle a des douleurs très fortes au niveau de la plante des pieds. Ensuite, la langue également, et elle a développé une dépression en fonction de ses symptômes. Elle se demande comment le biodécodage peut l'aider. C'est comme si on demandait à un boulanger comment je pourrais acheter du pain. É como se perguntássemos a um padeiro como comprar pão. Il dit, c'est mon métier. E ele diz, bem, é a minha profissão. Donc, notre métier, c'est d'aller écouter l'histoire de la plante du pied, l'histoire de l'ATM. Le corps, c'est l'expression d'une histoire, c'est tout. A nossa profissão é ir escutar a história da ATM, é escutar a história das plantas dos pés. A biodecodage é abrir um espaço para a história desses sintomas. La plante du pied... La brûlure avec la plante du pied, j'ai vu une patiente récemment, donc elle est vietnamienne, mais elle ne peut pas retourner au Vietnam pour des raisons politiques. Por exemplo, o sintoma de queimação na planta dos pés, eu tive uma paciente recentemente com isso, ela é do Vietnã e ela não pode retornar ao Vietnã por questões políticas. Donc, elle a les pieds en France, mais elle voudrait les poser ailleurs.
Então ela tem os pés na França, mas ela gostaria de colocar esses pés em outro país. Parce que le Vietnam, c'est la terre des ancêtres. Je voudrais marcher sur la terre des ancêtres. Porque o Vietnã é a terra dos seus ancestrais e ela gostaria de caminhar sobre a terra dos seus ancestrais. Et l'ATM, eh bien, parfois, donc, c'est des secrets de famille. Hein, donc, il est interdit de parler, de trahir. E a ATM muitas vezes está ligada aos segredos de família. É proibido falar, é proibido trair esse segredo. Et quand quelqu'un a différents symptômes comme ça, eh bien, je vais aller chercher quel est le conflit central de tout cela. E quando uma pessoa tem diversos sintomas assim, ao mesmo tempo, eu costumo ir buscar qual é o seu conflito central. Hein, est-ce que, donc là, il faut écouter chacune et chacun. Então, nesse caso, o importante é estar à escuta da paciente em si. Obrigada, professor Christian. Para essas pessoas que estão aqui nos ouvindo, vocês podem deixar lá no direct, eu quero informações, porque hoje no Brasil nós já temos profissionais que atuam com essa abordagem terapêutica e nós podemos passar para vocês os profissionais e vocês buscam. No nosso Instagram também tem vários ali também. Vocês podem procurá-los para participar, para fazer as suas sessões e conhecer um pouco mais. Tem uma aluna que disse que ela não entendeu o que é o acúfeno. Une élève n'a pas compris ce que sont les acouphènes. Donc, médicalement, c'est le corps crée un son parasite. A definição médica é que o corpo cria um ruído, uma espécie de ruído parasitário ali. Et en décodage, bien, on cherche le sens biologique, l'utilité de chaque symptôme. E na biodecodagem nós vamos atrás da utilidade de cada sintoma, o sentido biológico. La grande loi, c'est tous nos comportements sont là pour diminuer le niveau de stress inconscient. A grande lei é que todos os nossos sintomas estão ali para diminuir o nosso nível de estresse inconsciente. Donc, le problème est une solution. Il évite quelque chose de pire que lui-même. Então, o problema é sempre uma solução. Ele está ali para evitar algo de ainda pior para o indivíduo. Donc, l'oreille droite, pour les droitiers. Então, a orelha direita para os destros. Eh bien, le silence est insupportable. Isso, o sentido é, o silêncio é insuportável. Alors, je le remplis avec du bruit. Então, eu preencho com ruído. Donc, une femme a des bourdonnements d'oreille droite. Então, uma pessoa, uma mulher, ela tem barulhos, ruídos da orelha direita. Hein, comme un bruit d'abeille. É como esse barulho de abelha, sabe? Donc, son père était apiculteur. O seu pai era um apicultor. Et elle adorait son père. E ela adorava o seu pai. Mais en permanence, sa mère l'empêchait de communiquer avec son père. Mas permanentemente a sua mãe a impedia de entrar em contato com seu pai. Et le seul endroit où elle pouvait écouter et communiquer avec son père, e o único lugar onde ela podia comunicar e estar junto com seu pai, eh bien, c'est quand elles étaient près des ruches, près des abeilles. É quando eles estavam perto das abelhas, ali, das casas das abelhas. Parce que sa mère avait peur des abeilles. Porque a mãe dela tinha medo dessas abelhas. Et puis son père meurt. E aí seu pai falece. Elle ne pourra plus entendre la voix de son père. E ela não poderá mais ouvir a voz do seu pai. Le silence est insupportable. O silêncio lhe é insuportável. Donc, elle crée des bruits d'abeilles, son inconscient crée des bruits d'abeilles en elle. Então, o seu inconsciente cria zumbidos de abelhas dentro dela. Pour donner l'illusion que je suis avec papa, puisqu'il y a des bruits d'abeilles. Para dar a ilusão que ela está com seu pai, já que há esse zumbido de abelha. Donc, il y a une partie d'elle qui est rassurée. Então, uma parte dela, ao ouvir esse ruído, se sente apaziguada. Donc, la maladie est là pour satisfaire une partie de nous-mêmes. A doença está ali para satisfazer uma parte de nós. Une autre femme avait aussi des acouphènes.
uma outra mulher, tinha também, sofria de acúfenos. Elle est avec son mari en Égypte. Ela está com seu marido no Egito. Et puis, c'est la fin des vacances. E é o final das férias. Et elle, à l'hôtel, prépare sa valise pour rentrer en France. E ela está no hotel preparando a sua mala para voltar para a França. Et son mari ne prépare pas sa valise. E o seu marido não prepara a mala, a sua própria mala. Elle dit, mais allez, il faut que tu prépares. E aí ela lhe diz, bem, comece a preparar a sua mala. Et son mari dit, non, je reste ici. E o seu marido lhe diz, não, eu vou ficar por aqui. Elle lui dit, mais pourquoi tu dis ça? E ela lhe responde, mas por que você diz isso? Il ne répond pas. E ele não responde. Donc, elle rentre en France toute seule. Ela volta para a França sozinha. Elle attend un coup de téléphone, quelque chose. E ela espera um telefonema, alguma coisa. Et jamais il lui téléphone, jamais il revient. E esse telefonema nunca vem e ele não volta para ela. 3 ans plus tard, il arrive. 3 anos depois, ele chega. Il dit, bonjour, qu'est-ce qu'il y a à manger? E ele lhe diz, olá, o que tem para comer hoje? Et elle lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait pendant 3 ans? E ela pergunta, mas o que você fez nos últimos 3 anos? Et il lui dit, tu veux que je reparte? E a resposta dele é, você quer que eu volte para lá? Alors elle ne dit rien. E ela não diz nada. Il ne parlera jamais de ces 3 ans. E ele nunca lhe falará desses 3 anos. Le silence est insupportable. O silêncio lhe é insuportável. Et quelques années après, il meurt. E alguns anos depois, ele morre. Et c'est un autre silence. E aí é outro silêncio. Donc elle remplit ce silence avec du bruit. Então ela preenche esse silêncio com ruídos. C'est ça le sens positif, biologique, des acouphènes. Então esse é o sentido positivo, o sentido biológico dos acúfenos. Sur l'oreille gauche, c'est c'est en relation avec l'autre. No ouvido esquerdo é algo que está relacionado ao outro. Donc une femme est fiancée. Uma mulher, por exemplo, está noiva. Et puis elle a rendez-vous avec son fiancé. Ela tem um encontro com seu noivo. Elle n'y va pas, elle décide de rompre la relation. E ela não vai a esse encontro, ela decide romper com essa relação. Mais elle ne téléphone pas, elle ne fait rien. Mas ela não liga para ele, ela não faz nada. Et elle apprend que lui fait une dépression et une tentative de suicide. E ela fica sabendo que ele começa a ter depressão, inclusive faz uma tentativa de suicídio. Donc elle se reproche de ne pas avoir parlé, de n'avoir rien dit. E aí ela se culpa por não ter falado, por não ter dito nada. Donc le silence pour l'autre était insupportable à cause de moi. E aí o silêncio para o outro lhe era insuportável. E ela sentia que isso era por conta dela. Donc acouphène de l'oreille gauche pour les droitiers. Então, acúfeno do ouvido direito para os destros. Donc les symptômes sont très précis et les codes sont très précis. Então, os sintomas são muito precisos e os códigos também são muito precisos. Professor Christian, nós temos muitas perguntas aqui. Nós não vamos conseguir respondê-las todas. Nós temos perguntas várias. A Simone também tem uma pergunta para passar para fazer para nós aqui, para expor. Essas pessoas que que deixaram as perguntas aqui, eu peço que escrevam no nosso direct. Eu quero mais informações sobre atendimento, sobre a sessão com a biodecodagem. Nós vamos passar para vocês a relação dos profissionais que já atendem no Brasil. E nós temos profissionais em todos os nossos estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Brasília, Salvador, enfim, em todos os estados. Então, é fácil de você hoje poder ser atendido por um profissional, já que atende com a abordagem terapêutica da biodecodagem, até porque é uma ferramenta que disponibiliza um atendimento também presencial, como também via online. Simone, vou passar a palavra para você, porque eu sei que você tem uma pergunta aí para fazer com o Christian, e nós estamos há alguns minutos. Sim.
Eu não sei se já posso fazer essa para finalizar, mas antes eu gostaria só de pedir um exemplo, até de utilidade pública, porque é uma das doenças, a gente teve esse curso agora no domingo sobre o câncer, né? Que quando a pessoa ouve essa palavra, ela entra em pânico, fica desesperada. Então, eu queria que o professor falasse um pouquinho sobre os códigos biológicos do câncer, para que as pessoas começassem a compreender que a gente pode sim buscar, lógico, tratamento médico, fundamental, né? Mas começar a entender como é que a gente pode buscar a cura também através do conhecimento da biodecodagem. Sur le code du cancer, c'est ça? Oui, donc parler un peu des codes biologiques du cancer et comment, qu'est-ce que le biodécodage propose en plus du traitement, disons, allopathe. Donc, tu fais bien de dire que tous les patients qui font du décodage doivent suivre leurs traitements médicaux, évidemment. É muito importante e é evidente que todos os pacientes que sofrem de câncer ou outro sintoma devem seguir o seu tratamento médico. Isso é um princípio para nós. Et la compréhension qu'apporte le décodage, eh bien, va potentialiser l'efficacité des traitements médicaux. E a compreensão que é trazida pela biodecodificação, ela irá potencializar a eficácia desses tratamentos médicos clássicos. Mais ça veut dire que le patient, il s'investit dans la thérapie, il s'implique, il ne prend pas le statut d'une victime ou j'ai pas de chance. E isso pressupõe que o paciente se invista na terapia, que ele esteja engajado ali, que ele não adote a posição de uma vítima. Eh bien, si la personne a cette maladie, c'est qu'il a le conflit à l'origine de cette maladie. Se a pessoa tem essa doença, o câncer, é que ela carrega em si o conflito que está na origem dessa doença, desse sintoma. Donc, le cancer a des caractéristiques très spécifiques. O câncer tem características muito específicas. Donc, une des caractéristiques, c'est qu'il n'y a plus d'apoptose, de mort cellulaire programmée. Uma das características é que não há mais apoptose, ou seja, morte celular programada. Toutes les cellules du corps, dès qu'elles sont usées ou qu'elles ont un problème, elles se suicident, elles se détruisent naturellement. Todas as células do corpo, a partir do momento que elas envelhecem, estão programadas para autodestruir-se automaticamente. Cela est vrai pour toutes les cellules du corps, excepté les cellules cancéreuses. Isso é verdadeiro para todas as células do corpo, com exceção das células cancerígenas. Donc, on peut dire qu'elles ont, ce sont les seules à avoir un programme d'éternité. Podemos dizer que são as únicas que carregam em si um programa de eternidade. Eh bien, je vais faire le lien entre ce programme et l'organe. Agora vou estabelecer a ligação entre esse sintoma e o órgão. Donc, comme une femme qui fait un cancer du sein gauche, como uma mulher que tem um câncer do seio esquerdo, dont je n'ai parlé, elle divorce, elle voit moins son enfant. Eu já falei a vocês sobre isso. Ela se divorcia e ela vê menos o seu filho. Et donc, je voudrais que ma relation à mon enfant dure l'éternité, toute ma vie. E então o sentido gostaria que a minha relação com meu filho durasse eternamente, toda a minha vida. Une autre femme, c'est le couple qui va mal. Com uma outra mulher é a relação de casal que não vai bem. Mais cette femme, elle dit, je voudrais que ce couple il dure toute ma vie, toute l'éternité. Mas essa mulher diz que para ela o sentido é que eu gostaria que o meu casal durasse para sempre, para toda a eternidade. Une autre a un problème un cancer du rein. Uma outra tem um câncer do rim. Et donc c'est les pertes de repères. Então isso está ligado a perdas de referenciais. Eh bien, j'ai perdu mon travail, mais j'aurais voulu rester dans ce travail jusqu'à ma mort. Eu perdi o meu trabalho, mas eu gostaria de ter ficado nesse trabalho até a minha morte. Deuxième spécificité de la cellule cancéreuse. A segunda especificidade da célula cancerígena. Donc, c'est une cellule indifférenciée. É que se trata de uma célula indiferenciada. C'est-à-dire qu'elle ressemble aux cellules totipotentes de l'embryon. Ou seja, ela se
se assemelha às células totipotentes do embrião. C'est-à-dire qu'il y a un retour au point de départ de la vie. Ou seja, estamos falando de um retorno ao ponto de partida da vida. Je voudrais reprendre les choses au commencement, à zéro. Eu gostaria de retomar as coisas pelo seu ponto de início, ponto zero. Et pour créer quelque chose de nouveau dans mon couple, avec mes enfants, dans mes repères ou ailleurs. E isso é criar algo novo no meu casal, na relação com os meus filhos, na minha profissão ou em outro espaço. Pour le docteur Hammer, le cancer des poumons, c'est j'ai peur de mourir. Para o Dr. Hammer, o câncer dos pulmões é tenho medo de morrer. C'est vrai, mais on peut aller aussi un peu plus loin. Isso é verdadeiro, mas podemos ir um pouco mais longe. Je ne veux pas vivre cette vie. Eu não quero viver essa vida. Je veux vivre une autre vie que celle que je vis jusqu'à maintenant. Eu quero viver uma outra vida diferente desta que eu tenho, que vivi até hoje. Métaphoriquement, je retourne à l'état embryonnaire. Metaforicamente, eu retorno ao estado embrionário pour créer un organe tout nouveau. Para criar um órgão absolutamente novo et prendre un autre chemin de vie avec ma créativité. E adotar um novo caminho de vida com a minha criatividade. Un autre couple pour le sein droit, une autre relation à l'enfant pour le sein gauche, etc. Ou a um outro casal para o seio direito, ou uma relação nova com o meu filho para o seio esquerdo. En fait, les choses sont simples puisque la maladie, c'est une métaphore d'un moment de notre vie. E as coisas são simples porque, de certa forma, a doença é uma metáfora de um momento das nossas vidas. Então, para fechar, Christian, é que a gente pode falar de conselho, mas qual é o conselho que você pode dar para a gente não adoecer? Alors, juste pour conclure, est-ce que l'on pourrait parler d'un conseil pour ne pas tomber malade? Qu'est-ce que vous nous diriez à ce sujet? Donc, notre corps est comme un journal intime sur lequel nous écrivons notre vie émotionnelle. O nosso corpo é como uma espécie de diário íntimo sobre o qual escrevemos a história da nossa vida emocional. Donc, le conseil, c'est vraiment de revenir à notre vie intérieure. O conselho é retornarmos à nossa vida interior. Et pour vraiment être dans une écoute d'amour de chaque partie de notre corps. E que possamos ter uma escuta amorosa de cada parte do nosso corpo. Votre corps, il fait exactement ce que vous lui demandez. O nosso corpo, ele faz exatamente o que lhe pedimos. Il le fait pour votre bien. E ele faz isso para o bem do indivíduo. Et c'est pas exactement le corps, en fait. Não é exatamente o corpo, na verdade. C'est la vie majuscule à travers votre corps. É a vida com o M maiúsculo, com o V maiúsculo, através do vosso corpo. Avons-nous un autre choix que d'être l'ami de la vie? Será que temos outra escolha do que sermos os amigos da vida? Et notre corps est une porte privilégiée pour rencontrer tout le message de la vie, notre maître et notre ami. O nosso corpo é uma porta privilegiada para que possamos ouvir todas as mensagens do nosso amigo, que é esse corpo que nós temos. Donc écoute tes émotions et tu comprendras bien ce que la vie veut pour toi. Então, escute as suas emoções e você entenderá aquilo que a vida espera de você. Lindo, né? Lindo, Christian. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu trabalho. A minha alma te agradece pela eternidade. Merci beaucoup, c'est très joli et merci beaucoup pour votre temps et pour tous ces enseignements. Mon âme vous remercie éternellement. Je vous embrasse tous dans les bras. Eu abraço vocês todos, estou com vocês todos em meus braços. Obrigada. Nós que agradecemos sempre, professor Christian, a sua disponibilidade
por estar Sinon, conosco. Nossos eventos presenciais, online e também nas nossas lives. donc c'est nous qui vous remercions de votre disponibilité. Vous êtes toujours à nos côtés, aussi bien dans les formations en ligne, en présentiel, et également dans nos lives. Pessoal, o professor Christian, ele também é autor de vários livros que traz os temas da formação em biodecodagem, que traz os temas da cura. Nós temos um livro no nosso site que nós traduzimos para o Brasil, para a nossa língua. Eu vou mostrar aqui para vocês esse livro aqui, ó. Meu Corpo como Ferramenta de Cura. É um livro de uma leitura extremamente fácil, uma compreensão. Então, a pessoa não precisa ser um profissional de saúde para ler e entender, né? E como o professor Christian disse, passar a nos ouvir, né? A entender um pouquinho mais dos conflitos que nós geramos. E eu gostaria também de aproveitar que o professor Christian está aqui. Je vais vous laisser parce que j'ai une autre conférence qui commence maintenant avec le Mexique. Eu tenho que deixar vocês, porque eu tenho uma outra conferência que começa agora com o México. Obrigada, professor. Um beijo grande. Beijo, obrigada. Obrigada, Silvia. Oui, on vous embrasse, obrigada. Obrigada, Silvia. Pessoal, olha como é maravilhoso estar com o professor Christian. Professor, até mais. Então, eu vou passar para vocês uma informação bastante valiosa. Nós tivemos o professor Christian aqui no Brasil esse final de semana, com 5 dias. E nós estaremos com o professor Christian num evento online, nos dias 29 e 30 de outubro, falando sobre um tema parceiros e sexualidade, né? O olhar da biodecodagem, da decodificação, num tema extremamente relevante. Então, fica aí para vocês também esse convite. Se vocês quiserem ter mais informações sobre esse curso, serão 2 dias, 5 horas em cada dia, para não ser cansativo, mas um conteúdo maravilhoso. Vale a pena, então, colocar ali no direct também. Quero informações do curso. E os nossos consultores abraçarão vocês, como o Christian diz, e passará as informações. Pessoal que está aqui e que deixou lá no direct já informações, eu quero terapia, eu quero sessões, eu quero conhecer a biodecodagem como paciente, amanhã nossa equipe vai passar para vocês todos os nossos profissionais, aí vocês podem entrar em contato com eles, contatá-los, aquele que está mais perto, aqueles que vocês sentirem mais afinidade. Nós, do Instituto, não e nunca vamos indicar um. Nós vamos passar para vocês todos, e aí vocês que fiquem à vontade de contatá-los, tá bom? Simone, que está aqui com a gente, também já atende com abordagem terapêutica, fica aí uma dica também, aproveitando que ela está aqui. Obrigada. Queria fazer um comentário o tempo inteiro, né, Silvia e Cíntia? O Christian estava com uma luz aqui, bem no chakra coronário. E é muito lindo, né? Quando eu conheci o Christian pela primeira vez, que me indicaram, né, para entrevistar lá na Rádio Mundial, eu fui buscar um pouco a informação dele. E eu falei, meu Deus, a gente olha, assim, ele tem tanta riqueza e tanta profundidade. Uma das coisas que mais me conectou com ele foi essa profundidade. Ele não fica no raso, né? Então dá para ver a conexão dele com o plano espiritual e eu precisava, enfim, colocar isso também aqui. Quando eu vi a luz, eu fiquei assim, gente, é muita conexão, né? É muita conexão. Pegava certinho na cabeça dele, eu vinha assim pensando enquanto olhava, pedindo aqui para os meninos tirar foto desse momento, né? Que é um momento único, né? A gente vê, né? Ele é iluminado, vamos dizer assim, né? E aquela luz ali prova isso, né? E como você disse, um conhecimento profundo, ele passa uma informação, uma humildade. Gente, e quando nós estamos com ele presencialmente, tanto no online quanto no presencial, ele se coloca como aluno. Verdade. Ele se coloca junto com a gente. Ele não é um professor que ele está acima. Ele é um professor que ele está entre nós. Por isso que, assim, maravilhoso.
e sempre assim agrega muito todo o conteúdo que ele nos transmite, tá bom? Fica aí o convite para que vocês possam estar em outros momentos também com a gente e com o Christian e com os outros professores. Silvi, minha querida, meu muito obrigada, viu? Mais uma vez. Obrigada. Tá bom. Nos veremos em breve. Um abraço gente, a todos. quero também aproveitar e dizer para vocês que em abril o professor Christian estará presencialmente em Brasília, nos dias 22 e 23 em Brasília. Fiquem atentos às nossas redes sociais. E para o pessoal que está por aqui, que é lá de Salvador, lá da Bahia, Christian estará nos dias 29 e 30 de abril aí na Bahia. Então, são oportunidades riquíssimas. Vocês estão por aí, se organizem para que possam ter aí 1 dia, 2 dias junto com ele, tá? Simone, minha querida, muito, muito obrigada por essa oportunidade, por esse convite. Nos enriquece muito todo o seu conhecimento também. Que você continue sendo essa luz, né, para todos os que te seguem, para nós aqui também. É um prazer tê-la sempre aqui, tá? Na nossa live, nos nossos cursos, você realmente faz a diferença. Eu digo mesmo, Cíntia, tudo que você faz com a escola tem crescido pelo seu esforço, pelo seu trabalho, né, pela sua paciência também, né, em passar todos os desafios, né, de trazer um curso tão importante e tão maravilhoso de autoconhecimento, de transformação, não só física, biológica, emocional, mas esse curso também traz uma transformação espiritual. Como eu disse, ele é muito profundo. E se ele é muito profundo, é porque você também é, e porque nós estamos conectados todos com certeza, de crescer, de evoluir e de caminhar. Então, muito obrigada, Cíntia, parabéns. Caminhando juntos sempre. Para você também, Simone. Alunos, né, os pessoal, e não esqueçam, tá? SBT, domingo, 9 horas, programa da Simone Arrojo, ok? Fiquem ligados lá, tem muita novidade. Simone, um beijo grande, uma boa viagem para você, sucesso na sua viagem, viu? Obrigada, Vão com Deus, Deus o acompanhe. Amém, obrigada. Tchau, gente, tchau, tchau.